Nós estamos no livro Missionários da Luz, no capítulo 9, se eu não me engano, e nós estamos numa parte em que vai haver uma reunião onde o Alexandre, ele vai, que uma reunião que não tem um tema específico, né, que o André estava querendo saber, e o Sertório falou para ele que o Alexandre escolheria o tema de acordo com as perguntas das pessoas, dos espíritos mais frequentes, e ele faria, essas pessoas enviavam perguntas antecipadas, e ele escolheria o tema a partir dali, das perguntas que se repetiam. E a gente parou aqui. Alguém gostaria de ler? Então, vou continuar, começar daqui. E poderá informar quanto ao tema provocado pela maioria dos aprendizes nessa noite? Creio, quem está respondendo é o Sertório. Creio que se refere à mediunidade e ao fenômeno, em geral. Que é justamente o capítulo esse capítulo, que se chama Mediunidade e Fenômeno. Em seguida, perdão, o companheiro, por especial gentileza, convidou-me a integrar na Assembleia a equipe dos auxiliares do devotado instrutor, que tomara a tribuna, iniciando os serviços educativos. Mas, mais do que em outras ocasiões, realçava-se-lhe a figura veneranda e imponente, irradiando a luz que lhe era própria. Alexandre dominava a reunião de trabalhadores e estudantes, não pelo magnetismo absorvente dos oradores apaixonados, mas pela bondade simples e pela superioridade sem afetação. Todas as atenções centralizadas nele começou a explanação com uma rogativa ao Senhor, suplicando-lhe o dom de compreender o auditório e de ser por ele compreendido. Era tocante e nova para mim semelhante oração, inteiramente espiritual e sem o mínimo laivo de personalismo. Todavia, quanto mais procurava impessoalizar-se, afirmando-se mero instrumento da vontade divina, mais destacado se tornava o orientador aos meus olhos, como verdadeiro expoente de sabedoria, humildade, prudência, fidelidade, confiança e luz. Sani. Coisa linda, eu sei. Pode falar. Eu queria fazer um comentário nessa parte aí mesmo. Muito profundo quando ele coloca aqui, né? Começou a explanação com uma rogativa ao Senhor, suplicando-lhe o dom de compreender o auditório e de ser por ele compreendido. Isso já é muito profundo, mas olha que teve algo que chama a atenção o quanto profundo deve ter sido, que aí ele coloca aqui, era tocante e nova para mim semelhante oração. Então a gente não sabe como é que foi todo esse processo para ter chamado tanto a atenção a ponto dele ter colocado aqui, que era nova e semelhante para mim a essa oração inteiramente espiritual. Então, eu fico imaginando, né, claro que agora é o nosso, que essa oração dele deve ter sido quase um processo de uma prece conduzida aonde, né, ele colocava aqui essa questão de compreender o auditório, ou seja, é simplesmente expandir e se acoplar com o auditório, com todos os planos espirituais que estão ali, e também para que o auditório se conecte ali, né? Então, é uma hiperconexão aonde ambos eles se compreendem, porque o compreender não é só uma cognição mental, é um processo de unificação e de sintonia. Então, vem toda aquela corrente de pensamento, toda aquela
aquelas informações, elas fluem por simples processo de ressonância. Então, eu achei muito profunda essa parte aqui. Esse aí, Ismael, não é o processo do Hub? Com certeza. Né, o Silvio, né, falou do Hub, que às vezes a gente gosta, né, Silvio, de ficar usando esse termo, porque o Hub é a estrutura que ela vai se hiperconectando, é um ponto que ele... E aí seria isso. No metomagnetismo, eles frisam muito esse aspecto de se interligar com o grupo, né? Então, a gente fica usando esse termo, né, Silvio, do Hub. Eu achei fantástico essa parte, né, de você não só querer passar a mensagem da forma mais clara, mas também que você seja compreendido nessa dimensão, né, de como você está passando. É realmente uma conexão de amor muito, muito sublime, muito, muito profunda. Achei bem interessante aqui. E quando ele fala, né, como se fosse um verdadeiro expoente de sabedoria, humildade, prudência, fidelidade, confiança e luz. É muito sublime, né? É muito tocante isso tudo. Bem, bem interessante também, achei. Deixa eu voltar. Fim da oração comovedora, começou a falar, dirigindo-se aos ouvintes com palavras firmes e diretas. Irmãos, prosseguindo em nossos trabalhos, comentaremos hoje vossos pedidos de orientação mediúnica em face das dificuldades que que se vos apresentam na luta de cada dia e que classificais como impedimentos de natureza psíquico-fisiológica. Desejais realizações generosas nos domínios da revelação superior. Sonhais conquistas gloriosas e realizações sublimes. Entretanto, há que corrigir vossas atitudes mentais diante da vida humana. Como intentar construções sem bases legítimas? Atingir os fins sem atender aos princípios? Não se reduz a fé a simples amontoado de promessas brilhantes, e o conjunto de ansiedades angustiosas que vos possui os corações, de modo algum, poderia significar a realização espiritual propriamente dita. A edificação do reino interior com a luz divina reclama trabalho persistente e sereno. Não será tão somente ao preço de palavras que erguereis os templos da fé viva, como acontece a comezinhos serviços de natureza terrestre. É imprescindível a escolha de material, esforço de aquisição, planos deliberados previamente, aplicação necessária, experimentação de solidez, demonstrações de equilíbrio, firmeza de linhas, harmonia de conjuntos e primores de acabamento. Alexandre fez ligeira pausa, fixou atentamente a assembleia, como se estivesse a transmitir-lhe ondas vigorosas de magnetismo criador, e prosseguiu. Reúnem-se aqui muitos irmãos que pretendem desenvolver as percepções mediúnicas. Entretanto, aguardam simples expressões fenomênicas, supondo erroneamente que as forças espirituais permanecem circunscritas a puro mecanismo de forças cegas e fatais, sem qualquer ascendente de preparação, disciplina e construtividade. Requerem a clarividência, a clareaudiência, o serviço completo de intercâmbio com os planos mais elevados. No entanto, terão aprendido a ver, a ouvir e, sobretudo,
a servir nas esferas de trabalho cotidiano, terão dominado todos os impulsos inferiores para se colocarem no rumo das regiões superiores? Poderá o feto caminhar e falar no plano físico? Deveríamos conferir às crianças de 5 anos direitos cabíveis aos adultos de meio século? Se as leis humanas, ainda transitórias e imperfeitas, traçam linhas de controle aos incapazes, estariam as leis divinas, imutáveis e eternas, à mercê dos desordenados desejos da criatura? Oh, meus amigos, sem dúvida, há muitos gêneros e processos mediúnicos em função no mundo das formas em que viveis. Hoje, porém, estimar o trabalho antes do repouso, aceitar o dever sem exigências, desenvolver as tarefas aparentemente pequeninas, antes de vos inquietardes pelas grandes obras, e colocar os desígnios do Senhor acima de todas as preocupações individuais. Hoje, fugir da apropriação indébita no comércio com as forças invisíveis, furtar-se ao encantamento temporário e à obsessão sutil e perversa. Coletivamente, não somos duas raças antagônicas ou dois grandes exércitos, rigorosamente separados através das linhas da vida e da morte, e sim a grande e infinita comunidade dos vivos, tão somente diferenciados uns dos outros pelos impositivos da vibração, mas que quase sempre unidos para a mesma tarefa de redenção final. Não julgueis que a morte da forma santifique o ser que a habitou. Se o raio de sol não se contamina ao contato do pântano, também o doente rebelde é o mesmo enfermo, se apenas troca de residência. O corpo físico apresenta o vaso em uso durante algum tempo, e o vaso quebrado não significa redenção ou elevação de seu temporário possuidor. Recorremos a semelhante imagem para dizer-vos que o habitante da esfera, atualmente invisível aos vossos olhos, é um irmão, nem sempre superior a vós outros, nos círculos evolutivos. Pode falar. Desce um pouquinho. Eu achei muito interessante quando ele diz aqui, eu não sei se eu vou achar. Deixa eu fechar meu microfone. Quando ele diz, né, que quase sempre a gente está na mesma direção. Nossa, é mais para cima. Não, mais para baixo. Está valendo. Aí. Aqui. Coletivamente, não somos duas raças antagônicas ou dois grandes exércitos, rigorosamente separados através das linhas da vida e da morte. E sim a grande e infinita comunidade dos vivos, tão somente diferenciado um dos outros pelos impositivos da vibração, né? Isso a gente fala muito, né? Mas a gente sempre fala, né, que a gente tem, todo mundo está no mesmo objetivo, né? E ele fala uma coisa que eu achei muito interessante, mas quase sempre unidos para a mesma tarefa de redenção final. E isso me chamou a atenção, né? Porque ele mostra as diferenças do caminho que cada um trilha para chegar nesse objetivo final. Que a gente imagina que o objetivo é final e vai chegar uma hora que vai estar todo mundo na mesma estrada certinho. E ele deixa assim claro nas palavras dele que não é exatamente assim. O objetivo final vai ser exatamente o mesmo para todo mundo, né?
Assim, o ponto que a gente vai chegar, cada um no seu tempo, será em milhões de anos, sei lá. Mas, assim, o caminho pode ser tão diverso que um tem uma imaginação que nunca vai encontrar o outro, que o outro nunca vai chegar lá. Mas são peculiaridades de todo esse mistério que nos envolve no universo. Diga, Jair. O Silvio fala uma coisa que incomoda ele quando fala de obsessão, obsessor, essas coisas assim. Para mim, existe uma coisa que me incomoda quando fala morte, entendeu? Como ele fala aqui, todos nós somos vivos, é só questão de vibração. Então, é só isso que eu queria falar. Me incomoda quando fala morte, porque morte acabou, entende? Não existe mais nada. E você continua no outro lado, é coisa fantástica. Então, essa palavra morte, para mim, eu refiro como o Silvio repete, negócio de obsessor, vamos perseguir e tal. É isso só que eu queria falar, nada mais. Nessa parte do Alexandre, teve uma parte que eu gostei também, no comecinho da parte dele, Sani, se puder, e acho que é na página anterior, ali, que reúnem-se, aí, quando ele coloca aqui, né, ele tá ali fazendo a palestra dele, aí ele fala assim, reúnem-se aqui muitos irmãos que pretendem desenvolver as percepções mediúnicas. Aí que vem a parte que eu acho interessante, que ele coloca aqui. Entretanto, aguardam simples expressões fenomênicas, supondo erroneamente que as forças espirituais permanecem circunscritas a puro mecanismo de forças cegas e fatais. Quando a gente vê o processo inicial, por exemplo, no espiritismo, que o aspecto do mediunismo ficou muito, muito patente, que eram médiums ali inconscientes. Ele entrava ali, pau, apagava e parecia um processo ali muito, muito fenomênico. Porém, isso só foi no começo e cada vez mais a mediunidade, ele não é mais ali forças espirituais que a pessoa chega ali e se entrega e fica escrevendo ou fazendo uma psicofonia de forma involuntária. Isso não acontece mais e a espiritualidade tem cada vez mais alertado isso. Mediunidade é um processo que ela vem de um profundo trabalho nosso também, é uma coparticipação. Então, ele coloca aqui, né, que é necessário, aí ele continua, preparação, disciplina, construtividade. É necessário a pessoa ela se preparar, ela buscar estar cada vez mais em sintonia com aquelas frequências, com aqueles espíritos que ela quer se ligar, com o mundo maior. É necessário conhecer, ler, compreender melhor o fenômeno, conhecer casos de outros médiums que tiveram uma trajetória mediúnica que foi de muito trabalho no bem, né? Porque pessoas com mediunidade fortes, a gente encontra bastante, mas aquelas que seguem uma trajetória mediúnica que seja realmente eficiente no bem, não é tão comum. Né? Então, é o aspecto da mediunidade trabalho, da mediunidade reforma íntima, da mediunidade onde você busca estar cada vez mais em sintonia com os mentores nessa preparação e nesses trabalhos. Então, foi um ponto que me tocou muito também aqui dessa parte do Alexandre, sabe? E tem um livro que a gente já estudou, que é bem interessante nesse aspecto, que é o do mentomagnetismo. A gente estudou o volume 1. Ele é bem rico nessa parte, sabe? De todo esse esforço e que os mentores, eles esperam isso também, né? Nosso. Dos dois lados que eles vão se integrando para o trabalho. E são muitas e muitas formas de mediunidades que, à medida que a gente vai trabalhando internamente, a gente vai participando, né, cada um com as suas predisposições, desse trabalho amoroso. Eu achei também bem interessante essa parte.
essas partes que vocês levantaram. Mas essa, assim, da preparação, que é exatamente isso que você falou, né? Que existem muitos médiuns, mas, assim, não são tantos que estão devotados ao trabalho, ao bem comum, né? É muito pelo fenômeno, às vezes, muito mais pelo fenômeno do que a integração com o divino, né? Com o que eu posso prestar para o próximo. Deixa eu voltar lá para a página. E isso aí traz para a gente um outro tipo de perspectiva de classificação de mediunidade, de médios, né? A gente já se acostuma a classificar os médios como médio psicógrafo, médio clarividente, não sei o quê, e ele mostra aqui uma oportunidade de a gente ver esses médios de uma forma diferente em relação ao trabalho que eles apresentam, não da característica mediúnica que ele tem. Não pode ser um médium de desenvolvimento tecnológico, um médium de pura trabalho de amor, de reforma íntima, de estimulação dessa reforma íntima nos outros. Então, é uma classificação pela qualidade do trabalho que ele apresenta, e não pela característica mediúnica em si. Sani, você está sem o áudio. É porque eu estava meio perdida aqui na leitura, né? Eu acho que está aqui, né? Urge, porém, estimar o trabalho antes do repouso. Não, acho que isso a gente já leu, né? A gente estava lá embaixo, no Lá embaixo. desencarnação, aí, ó, Aqui. esse desencarnação, isso. Desencarnação não expressa santificação. Os companheiros que vos antecedem no plano espiritual não permanecem reunidos em aprendizagem muito diferente. Os elétrons e fótons que vos constituem a vestimenta física integram igualmente os nossos veículos de manifestação, em outras características vibratórias. É necessário, portanto, atentardes para as vossas possibilidades interiores, para as maravilhas de vossa divindade potencial. Em vossos desejos insopitáveis do intercâmbio com o invisível, naturalmente anelais a aproximação da sociedade celeste. Esperais a revelação da verdade divina, a par de elementos insofismáveis de certeza tranquila. Entretanto, para isso é indispensável organizar e desenvolver vossos valores celestes com criaturas celestiais que verdadeiramente sois.